Numa cidade multicultural como o Rio de Janeiro, em que os mais diversos ritmos se mesclam com os sons próprios da grande metrópole, que lugar está reservado à chamada música de concerto, também conhecida como música clássica ou erudita? Como atrair jovens para esse tipo de música? Como formar novas plateias? Olá, bem-vindo ao Conceito e Ação. Para responder a essas e outras perguntas e falar sobre a descoberta da música de concerto, eu converso aqui no estúdio com Anaí Ravagnani, gerente educacional da Fundação Orquestra Sinfônica Brasileira, e Eduardo Lakshevitz, professor do Instituto Vila Lobos da Unirio. Tudo bom, Anaí, Eduardo? Bem-vindos ao programa. Tudo bem. Anaí, por que música de concerto, música clássica e erudita? É a mesma coisa? Esses três termos querem dizer a mesma coisa? Chamar de música clássica, vem da época justamente do período da música clássica, se refere, tem esse significado também, música clássica do período clássico, música erudita também uma outra forma de se chamar, mas a gente, pensando na formação de plateia, pensando em facilitar esse acesso às pessoas, em chamar as pessoas para dentro, a gente tem evitado esse tipo de terminologia porque ela tende a afastar as pessoas. Então a música ela é universal, seja ela clássica ou não, dentro dessa terminologia, seja ela popular, para mim todas elas estão no mesmo patamar e a gente prefere então dizer música de concerto, que é tudo aquilo que é feito dentro da sala. Acho que é uma forma mais informal de tratar esse tipo de música. Quer dizer, o clássico, então, se referia ao período clássico. Na verdade, nada mais é do que isso. É uma das possibilidades. A gente, até hoje, que prefere o termo clássico, outras pessoas também preferem erudito e a música de concerto também entra. Como a Anaí falou, na verdade, a gente está se referindo ao mesmo tipo de produção musical. É uma questão de terminologia que nunca será resolvida, aliás. E essa produção musical ainda é feita hoje, né? Quer dizer, ele se refere ao período clássico, o tipo de música, mas ainda tem composições recentes. Não atuais. se refere somente ao período clássico. Essa, inclusive, é uma das confusões quanto ao termo música clássica. É uma música produzida até hoje. É uma música com uma determinada estrutura, com um certo grau de complexidade, mas com uma forte capacidade de relacionamento com o ouvinte. É uma música que emociona muito, muito rapidamente e muito intensamente. Eu vou aproveitar e mostrar agora um trechinho de um concerto da juventude que a Multirio gravou para a série especial em homenagem aos 75 anos da Orquestra Sinfônica Brasileira. Vamos dar uma olhadinha? O trecho escolhido é de uma peça do violinista e compositor brasileiro Ângelo Martins, intitulada Palavras Não Ditas. Com essa peça, em homenagem ao filósofo e teólogo Giordano Bruno, executado pela Inquisição no século XVI, Ângelo Martins venceu, em 2014, o concurso internacional de composição de Sófia, na Bulgária. Essa peça tem um título, Palavras Não Ditas. Há alguma coisa que te inspirou para colocar esse título? Em italiano, Le parole non dette, que seria uma homenagem ao filósofo e teólogo Giordano Bruno. Ela foi escrita no estilo neobarroco, nessa estética, porque era uma obrigação, uma exigência do concurso, que essa peça fosse escrita nesse estilo. Não se trabalha normalmente mais nesse estilo, mas esse concurso tinha essa exigência. Então eu fui buscar numa história que ocorreu na Idade Média, no século XVI, que foi a execução do filósofo e do teólogo Giordano Bruno. Giordano Bruno foi acusado de heresia, foi preso por 7 anos e só então foi julgado e foi condenado à fogueira santa. Só que ele foi amordaçado para não proferir as suas últimas palavras. Então a temática é em cima do que ele teria dito, por que foi tido como uma ameaça. O foco em si é uma elegia. A peça é um tipo de elegia aos mártires, aos grandes pensadores que lutaram contra os opressores da liberdade de expressão, liberdade de pensamento. O homem é livre para pensar, para ter predileções políticas, religiosas,
E é importante ressaltar sempre, acho que no momento também que a gente vive no país, aconteceu isso no século XVI, mas a intolerância ainda existe. Vamos ouvir então Le Parole non dette, Ângelo Martins. Bom concerto a todos. Bom, Eduardo, a gente viu sua participação especial aí no vídeo. Queria que vocês falassem um pouquinho sobre concertos para a juventude. Você perguntou sobre a dificuldade de formar a plateia, né? Acho que esse é um bom exemplo que a gente tem de como pode ser interessante, diferente, divertido, né? Como a gente pode engajar as crianças nesse tipo de trabalho. Então, o Concerto da Juventude é um trabalho de formação de plateia. Essa é uma série de concertos da juventude de câmara, nos quais a gente convidou o Eduardo para fazer essa contextualização das obras que estão sendo tocadas. Então, como a gente viu, a peça do Ângelo, como todas as outras, tem uma história, tem uma estrutura que foi pensada, tem uma forma como ela foi composta, e o Eduardo puxa essas informações, conecta todo o repertório e mostra para a plateia e vai pontuando ao longo do espetáculo questões que podem facilitar um pouco essa compreensão do que está sendo feito no palco. Acho que muda toda a percepção da plateia. Pontuar questões musicais ou apenas históricas? Questões musicais e históricas. A gente vive um momento, nesse início do século XXI, onde a gente ainda guarda um resquício da estrutura, da liturgia, da organização que envolve a produção musical. O jeito de ir ao teatro, a roupa que se veste, o jeito que você senta lá, a hora de bater palma, tudo isso... Essa é terrível. A hora de bater palma é assustador. Pois é, mas isso tudo é uma tradição que vem de 200 anos. E essa tradição, agora no século XXI, não necessariamente se justifica. Talvez a grande dificuldade de uma plateia se identificar com um concerto de música clássica, ou música erudita, ou música de concerto, é exatamente o jeito de se apresentar. O que eu devo fazer lá? Você não deve fazer nada. Você deve ouvir música e se emocionar com essa música. Então, nesse concerto para a juventude, que é numa sala muito bacana, uma acústica muito boa, a programação é toda explicada. Eu converso com o público, chamando atenção para determinados aspectos. A formação que está tocando, determinados instrumentos que são solistas, quem são os músicos, às vezes músicos que não se conheciam antes, até de nacionalidades diferentes, o estilo da música, o Ângelo explicou, ele compôs no estilo neobarroco. O que é isso? O que é o período de produção? Uma grande aula de Exatamente, música. Mas curta, em frases curtas, em períodos curtos, para a gente poder manter a concentração das pessoas e o interesse das pessoas na música. Afinal de contas, o concerto é sobre a música. Quem quiser saber mais, até a programação, como é que a pessoa pode se informar? No site da OSB estão todos os programas já, www.osb.com.br. Na aba de concertos da temporada, a gente tem a programação dos Juventudes de Câmara, os Juventudes da Grande Sala, e todos os outros concertos. A gente também está no Facebook, no Twitter, no Instagram, então é bem fácil ter esse acesso às programações. Uma outra coisa a respeito desse projeto é que ele é realizado quase sempre com aqueles solistas que vieram para a série de sexta-feira, uma série que é sexta-feira à noite, importante e formal. E todos esses solistas se apresentam também nos concertos para a juventude de câmara e sempre com o maior prazer. É muito bacana a gente ver a interação entre solistas convidados e os músicos da orquestra, principalmente quando se fala em levar essa música e levar essa atividade para um grupo maior de pessoas que normalmente não teria acesso à série noturna da orquestra. Pelo preço, basicamente? Pelo preço e por aquilo que a gente já conversou hoje antes, pela tradição, pela distância que se impõe, que é o que a gente está trabalhando para desfazer determinadas distâncias que não fazem mais sentido. A distância não é imposta pela música, ela é imposta Justamente. pelo que acontece em volta da música, pelos comportamentos, que não precisa ser assim. Estudar música clássica ou música de concerto ainda é muito caro, né? Estou pensando na formação de jovens músicos, né? Não só no público agora, mas nos profissionais. Não é. Estudar música no Brasil é uma coisa que pode muito bem ser feita pelas escolas de música das universidades federais e das universidades estaduais. Há excelentes professores, excelentes cursos
e são federais, eles não são pagos. Mas isso já é no terceiro grau, faculdade. Isso. Eu digo quando criança, para você começar a ter aquele contato, aprender a tocar violino, Hoje, oboé. grande parte do ensino de música para criança, o ensino inicial de música, está sendo feito através de ONGs, através de projetos que levam a diferentes comunidades esse tipo de formação. E são projetos, na grande maioria das vezes, muito sérios, com professores muito comprometidos. Lá na Unirio, a gente consegue perceber uma entrada de muitos alunos já na faculdade que vêm de projetos sociais e começam a sua formação em projetos sociais. São muito importantes esses projetos. Vocês têm exemplos que vocês podem dar aqui para a gente? Eu acho que no Rio de Janeiro a gente tem uma porção de projetos sociais que trabalham com muita seriedade, que já estão aí lutando ano a ano para se manter. E são projetos, como o Eduardo falou, que contam com professores que são muito bons, são excelentes músicos. E eu queria também dizer que a questão da música voltando como uma obrigatoriedade na escola também é um fator. Quer dizer, a área de professores, né, tem muita gente dedicada a que a música volte de fato à escola com qualidade. Então, a própria Associação Brasileira de Educação Musical e seus profissionais, que são professores do Brasil inteiro, estão brigando por isso, estão se mobilizando, se articulando para que as secretarias de fato implementem a música na escola básica com qualidade, com um professor músico, né? Um professor que seja especialista na área. Especialista no assunto. Bom, a gente vai continuar a conversar sobre a formação dos músicos no segundo bloco. A gente faz agora um rápido intervalo. Voltamos já já. Olá, bem-vindos de volta ao Conceito e Ação, conversando sobre música de concerto. Aqui conosco no estúdio estão Anaí Ravagnani, gerente educacional da Fundação Orquestra Sinfônica Brasileira, e Eduardo Lakshevitz, professor do Instituto Vila Lobos da Unirio. Vamos agora dar uma olhadinha num trecho do filme chamado Orquestra de Meninos. Vamos lá? O filme, dirigido por Paulo Thiago em 2008, é baseado na história real do professor de música Mozart Vieira e sua orquestra de meninos, fundada em pleno semiárido do Nordeste. Sua ação social desperta o ódio de coronéis locais, que fazem de tudo para acabar com o projeto. A gente quer montar uma orquestra com vocês aqui na escola. É uma banda de música e pode entrar quem quiser, mesmo se não for da escola. Eu trouxe vocês aqui pra gente poder ouvir os sons da natureza como eu fazia quando era criança. Escutem só. Feche os olhos que vai ficar mais fácil. Parece que tá tudo misturado, não é? Coruja, passarinho, barulho de córrego, grilo. Agora vamos prestar atenção e bem devagarinho nós vamos juntando esses ruídos como se fosse uma música. Eu gosto muito desse trechinho do filme, porque essa coisa de você separar os sons de cada instrumento, né, na sua cabeça, é muito difícil ensinar a ouvir música de concerto, porque é isso, né? É diferente, né? Você ouvir música de concerto ou não. Não é difícil. Na verdade, não é uma questão de ensinar, é uma questão de aprender. Como é que a gente ouve isso aí? A pessoa que tem isso desenvolvido tem uma capacidade de atenção desenvolvida, tem uma capacidade de concentração,
tem uma capacidade de entender as coisas separadamente, separando problemas que se colocam. Então, não é simplesmente uma questão prática, é uma questão de procurar entender um discurso. Há discursos que são mais fáceis, há discursos que são mais difíceis de compreensão, mas é a mesma ideia. Então, quando a gente faz música, como é o caso desse filme, é o que a gente consegue perceber aí, essas competências estão sendo, de uma maneira lúdica, de uma maneira natural e sensível, sendo desenvolvidas pelas pessoas. Por exemplo, aqui eles mostraram que têm a capacidade de atuar em conjunto, atuar em grupo. Eles mostraram que sabem identificar liderança, eles mostraram competência de liderança, eles mostraram a capacidade de saber ouvir, além de saber tocar um instrumento. Tudo isso forma um grupo de competências, hoje em dia, no século XXI, cada vez mais importantes para o ser humano na sua vida em sociedade. E o saber ouvir. A Orquestra Sinfônica Brasileira tem um projeto que ensina as crianças. Como é que é esse projeto da orquestra? Nós temos um projeto que chama Programa Orquestra em Sala. Nós trabalhamos com os professores um mês antes de cada concerto da juventude. Então, a ideia é trazer esses profissionais para um momento com a gente. São 2 dias de encontros presenciais só com os professores que acontecem no Conservatório Brasileiro de Música, aqui no Rio. Professores, professores regentes músicos, de sala ou de música? Professores músicos e não músicos. Então, a gente vai ter o professor que é da sala de leitura, o professor da área de artes, de história, de geografia, de matemática. A gente acredita que essa mistura desses saberes, desses conhecimentos, é que vai dar o tom, é a alma do projeto, porque a gente vai trabalhar conteúdos que estão presentes no concerto, naquele repertório que foi escolhido com um propósito bem específico para a faixa etária que a gente está trabalhando, para o público que a gente quer trazer, que são alunos da rede municipal, das escolas, dos projetos, enfim, alunos e professores juntos no concerto. Então, nós trabalhamos com eles ao longo de 6 horas, um mês antes do concerto, e a OSB dá um material muito interessante, é uma apostila com todo o conteúdo teórico, escrito, um CD com repertório, porque a gente quer que as crianças ouçam na sala de aula, que elas trabalhem da forma como qualquer professora, como cada professora quiser. Então, a gente não faz uma percepção dirigida, né? A gente sugere atividades que possam ser interessantes, mas cada professor vai aplicar da forma como ele acha que funciona melhor para a turma. Então, é a educação da sensibilidade das crianças. A gente está mobilizando as crianças para um dia virem assistir o Concerto da Juventude, que vai acontecer um mês depois daquele trabalho, e que elas, então, se apropriem daquele conteúdo de uma forma mais intensa, que elas possam apreciar o espetáculo, a sala de concerto onde elas estão, o entorno da cidade, são equipamentos que são da população, o Teatro Municipal, a biblioteca, todo o entorno da Cinelândia. Então, a gente também faz esse trabalho de sensibilização do local onde as crianças estão saindo e para onde elas estão vindo. Bastante completo, né, esse trabalho. Me diga uma coisa, Eduardo, a gente estava falando, ela falou várias vezes aqui de professores de música, a gente estava falando sobre formação de música. Existe um bom mercado para músicos no Brasil? Músicos tocando em concertos, músicos para dar aula? A vigência, o mercado de música já vive há muito tempo baseado na criatividade dos músicos. O músico precisa, além de ser um excelente músico, estar sempre atento a novas possibilidades de trabalho. É uma característica, o empreendedorismo é uma característica da profissão do músico. Agora, no Brasil, com a nova lei que a Anaí mencionou, obrigando as escolas a oferecerem a matéria, a disciplina, música no ensino fundamental, cresceu muito a procura por cursos de licenciatura em música. Lá na Unirio, essa procura é cada vez maior. A gente tem preenchido 60 vagas por ano e com muita disputa. A vontade das pessoas se aperfeiçoarem em música para o ensino está cada vez maior. Agora, para você ser um músico, você precisa começar a estudar bem pequenininho? Porque tem esse mito também, né, que se você não começou a estudar um instrumento com 5 anos, você não vai conseguir ser um músico clássico profissional. É um mito que a gente vê, inclusive, muito na internet hoje, em vídeos do YouTube, né? É muito comum a gente perceber aqueles vídeos de crianças muito jovenzinhas tocando com orquestra. Geniais. E até certo ponto isso é uma coisa assustadora, né? Para quem trabalha. Não, a pessoa pensa, bom, já estou com 15 anos, já era, foi, passou, perdi, passou, tem mais chance. Não passou, não.
Claro que quando a pessoa entra na faculdade, né, no curso universitário, para estudar música, ela vai ter que passar por um teste de habilidade específica. Ela tem que ter contato, tem que saber como manejar uma certa linguagem musical. Então, não é como uma universidade onde você vai estudar português. É uma linguagem e a gente tem que ter esse contato. Agora, não existe essa história de você, se não começou com 5 anos de idade, já era, perdeu. Não. A área de trabalho em música é muito ampla. Música instrumental, performance, ensino, composição, diferentes trabalhos na área de educação fora da educação musical. Então, a possibilidade de uma pessoa se dedicar a essa área é muito ampla e tem muito espaço e tem muito tempo de formação. É claro que uma pessoa que começou mais cedo vai ter o contato com a linguagem mais cedo, mas isso não é impeditivo para uma pessoa começar depois. Não é impeditivo. De jeito nenhum. É importante. E a gente falou aqui também, já antes, sobre as orquestras dos projetos sociais. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre essa transformação social que a música pode trazer nessa situação. Bom, o que eu vejo, Cristina, das orquestras que a gente tem contato, que são parceiras da USB, que trazem os seus alunos também para os nossos projetos, a gente tem um pouco desse intercâmbio, é que realmente a música, ela é um meio, além de ser um meio da pessoa se expressar, né, e ter uma leitura diferente de mundo, aprender a enxergar o mundo talvez de uma forma diferente, fazer essa leitura e ter uma devolutiva diferente, é claro que prepara melhor esse ser humano de uma forma geral. A gente não está falando que a orquestra do projeto social precisa formar músicos profissionais necessariamente, mas ela com certeza vai apontar um caminho diferente para a cidadania, né, para um caminho melhor para esse sujeito se colocar na vida, no mundo, no mercado de trabalho. Eu tenho um exemplo para falar desse assunto. Eu tive recentemente em Cruzeta, que é uma cidadezinha no interior do Rio Grande do Norte. É um pouco afastado, inclusive, de Natal. Em Cruzeta existe uma orquestra de sopros, dirigida há muitos anos pelo maestro Bem Dantas, que é a pessoa de música naquela região do país. E é muito impressionante quando a gente vai visitar, a gente percebeu o seguinte: primeiro, o alto nível da música sendo tocada é realmente uma coisa espetacular. Segundo, a quantidade de garotos do interior do estado, garotos que tiveram muitas vezes uma vida muito humilde, muito difícil, através da participação deles na banda, na orquestra de sopros, em música, conseguirem fazer concurso depois para as Forças Armadas, por exemplo, para se transformarem em sargentos músicos das Forças Armadas e conseguirem entrar para a universidade. Tem um grande número de alunos na Universidade Federal do Rio Grande do Norte que vem dessa experiência inicial de uma orquestra de sopros dentro do interior do estado. Um caso particular, eu tive lá em julho e conheci um rapaz que estava no ensaio. E esse rapaz está estudando hoje, fazendo seu mestrado em música, o instrumento dele é saxofone, em Indiana, que é uma das escolas de música mais importantes dos Estados Unidos. Mas no mês de julho, férias, ele estava de volta lá em Cruzeta, já para treinar a nova geração. Um sinal de reconhecimento virou do que multiplicador exatamente, também daquilo que ele teve. Reconhecimento daquilo que a banda fez na vida dele e que ele quer passar aquilo adiante. É uma tendência que a gente vê nos projetos sociais, as pessoas voltarem para repassarem, né, o conhecimento. Funciona também muito dessa forma. Então, o aluno que já está a um nível mais avançado, ele multiplica o conhecimento para o outro, que multiplica para quem está chegando. Então, é um sistema também de aprendizado muito mais natural, muito mais orgânico. Eu acho que essa também é uma grande contribuição dos projetos sociais. Eu ia perguntar justamente isso, né, sobre esse alcance no Brasil inteiro, se isso era uma característica aqui da região sudeste ou se no Brasil inteiro você tem essas orquestras. No Brasil, projetos o Brasil sociais. inteiro, cada vez mais, né, Eduardo? E diversos tipos de formação musical, orquestra sinfônica, orquestra de sopro, que são as bandas, fanfarra, coro, isso está acontecendo cada vez mais. Então, para terminar o programa, eu vou fazer uma última pergunta. Existe um jeito brasileiro de fazer música de concerto? Existe um jeito brasileiro de viver. Então, existe um jeito brasileiro da gente fazer as coisas com criatividade. Existe um jeito brasileiro da gente trabalhar com grupos de música de uma forma característica com a nossa vontade de fazer, com o nosso empreendedorismo.
Quando a gente vai falar especificamente de música brasileira, aí já é uma outra conversa que envolve um tempo maior, envolve correntes diferentes e filosofias diferentes. Mas, com certeza, muitas vezes a gente é muito capaz de identificar nossas raízes culturais na música instrumental e na música da orquestra, sim. Sim, né? Não é só MPB, né? Não é só música popular brasileira, existe a música É muito mais de amplo concerto do que brasileiro. isso. É. Maravilha, Eduardo. Anaí, muito obrigado pela presença de vocês. A gente vai Obrigada. encerrando o programa por Foi aqui. um prazer. E a gente se encontra no próximo Conceito e Ação. Até lá!